Olá, eu sou o Jean Rocha, aluno de Ciência da Computação da UF, e vou estar apresentando para vocês um pouco sobre banco de dados NoSQL. Esse é um trabalho da matéria de Banco de Dados 1 ministrado pelo professor Alexandre Plastino. O termo NoSQL, originalmente se referindo a não-SQL ou não relacional, posteriormente foi estendido para Not Only SQL. É um termo genérico que representa os bancos de dados não relacionais. Uma classe definida de bancos de dados que fornecem um mecanismo para armazenamento e recuperação de dados que são modelados de formas diferentes das relações tabulares usadas nos bancos de dados relacionais. Foi primeiramente utilizado em 1998 como o nome de Banco de Dados Relacional de Código Aberto, que não possuía uma interface SQL. Agora vamos falar das principais características dos bancos de dados não relacionais, ou não SQL. E a primeira delas é a escalabilidade horizontal. Na medida em que o volume de dados cresce, aumenta-se a necessidade de escalabilidade e melhoria do desempenho. Dentre todas as possibilidades para esta solução, a escalabilidade horizontal se torna a mais viável, porém, requer diversas threads ou que processos de uma tarefa sejam criadas e distribuídas. Dessa forma, o uso de um banco de dados relacional poderia ser muito complexo. Não quero dizer que os bancos de dados relacionais não escalam. A verdade é que eles não escalam facilmente. Isto porque, no momento em que diversos processos se conectam simultaneamente em um mesmo conjunto de dados, há uma geração de uma alta concorrência, aumentando assim o tempo de acesso às tabelas. Nesse contexto, uma grande vantagem dos bancos NoSQL é justamente a ausência de bloqueios, o que permite a escalabilidade horizontal com uma maior facilidade e eficiência. Outra característica notável em bancos de dados NoSQL é a ausência parcial ou total de esquema que define a estrutura de dados. No SQL, por exemplo, temos o comando createTable que utilizamos quando queremos criar uma nova tabela e passamos as propriedades que eles vão ter e os valores que essas propriedades esperam receber. É justamente essa ausência de esquema que facilita uma alta escalabilidade e alta disponibilidade do modelo NoSQL. Mas, em contrapartida, não há garantia de integridade dos dados como ocorre no modelo relacional. O suporte nativo à replicação é uma outra forma de prover a escalabilidade, pois no momento em que permitimos a replicação de forma ativa, o tempo gasto para recuperar informações é reduzido, além de garantir a disponibilidade dos dados a maior parte do tempo. Outra característica dos sistemas NoSQL são APIs simples para acessar o banco de dados, porque o foco aqui não está no armazenamento dos dados, e sim como recuperar esses dados de forma eficiente. Pensando nisso, é fundamental que as APIs sejam desenvolvidas para facilitar o acesso às devidas informações. A consistência eventual também é uma outra característica, pois, diferente do modelo relacional, nem sempre é a consistência mantida. O controle de concorrência multiversão também é uma outra característica. Ele oferece suporte a transações paralelas em banco de dados. Por não fazer o uso de lote para controle de concorrências, faz com que transações de escritas e leituras sejam feitas simultaneamente. Agora, vamos falar dos diferentes tipos de estrutura dos bancos NoSQL. Eles podem ser colunar, grafos, documento ou chave-valor, e entre outros, mas esses são os mais utilizados. E agora eu vou explicar para vocês cada um deles. O modelo chave-valor é considerado simples e permite a sua visualização através de uma tabela hash, no qual há uma chave única e um indicador de determinado dado, podendo ser uma string ou um binário. A figura do slide apresenta um exemplo que armazena informações com estas características. A chave representa um campo como nome e idade, e o valor representa os campos preenchidos com Mara, Mara Rúbia e 43. Este modelo é caracterizado pela sua facilidade ao ser implementado, permitindo que os dados sejam acessados rapidamente através da chave, aumentando também a disponibilidade do acesso aos dados. Para manipulá-los, utilizamos comandos simples como get e set, que retornam e capturam valores. Um problema enfrentado por este tipo de banco de dados é que o mesmo não permite a recuperação de objetos através de consultas mais complexas. Radix
REAC e Memcached são exemplos de SGBDs nesse modelo. No banco de dados orientados a documentos, como o próprio nome sugere, armazenam coleções e documentos. Explicando melhor, um documento, no geral, é um objeto com um identificador único e um conjunto de campos que podem ser strings, listas ou documentos alinhados. Diferente do campo de dados chave-valor, onde se cria uma única tabela hash, neste modelo temos um agrupamento de documentos, sendo que em cada um destes documentos temos um conjunto de campos e o valor deste campo. Neste modelo, temos ausência de esquema pré-definido, ou seja, esquema free. Isso significa que é possível que haja atualizações de documentos com a adição de novos campos, por exemplo, sem afetar adversamente outros documentos. Outra característica interessante é que não é necessário armazenar valores de dados vazios para campos que não possuem um valor. No Document 1 do slide, temos o exemplo de um determinado documento. Caso eu desejasse implementar outro campo chamado address, não haverá nenhum tipo de restrição ou complexidade de inserir tal dado no banco de dados. Esta flexibilidade é um ponto forte nesse tipo de modelo. Como exemplo de sistema de banco de dados que utiliza esse tipo de solução, destacamos o CountDB e o MongoDB, que utilizam o formato de documento JSON. Outro tipo de documento utilizado por bancos que utilizam documentos é o XML. O modelo colunar ou column family demonstra maior complexidade que o de chave-valor. Este tipo de banco de dados foi criado para armazenar e processar uma grande quantidade de dados distribuídos em diversas máquinas. Aqui existem as chaves, mas neste caso elas apontam para atributos ou colunas múltiplas. Como o próprio nome sugere, as colunas são organizadas por família da coluna. Vale destacar que as operações de escrita e leitura são atômicas, ou seja, os valores associados a uma linha são considerados em sua execução, independente das colunas que estão sendo lidas ou escritas. O conceito associado a este modelo é o de família de colunas, com o objetivo de reunir colunas que armazenam o mesmo tipo de informação. Como exemplo, a figura 1 do slide modela o conceito de usuário, onde o primeiro nome e sobrenome são colunas pertencentes à família de colunas denominada nome. Da mesma forma, as colunas endereço, cidade e estado pertencem à família local. Como a busca nesse tipo de banco de dados é atômica, mesmo que o interesse seja buscar o primeiro nome da linha 001, todas as colunas serão retornadas quando esta mesma linha for consultada. Este modelo permite ainda o particionamento de dados, oferecendo forte consistência. No entanto, a alta disponibilidade é o seu ponto fraco. Esse modelo de dados surgiu com o Big Table, criado pelo Google, e além do Big Table temos também o Cassandra, que foi desenvolvido pelo Facebook. O último modelo que eu vou apresentar, e não menos importante, é o modelo de grafos, que possui três componentes básicos: o nós, que são vértices do gráfico, os relacionamentos pelas arestas e as propriedades, conhecidas também como atributos. Este modelo é visto como multigrafado, rotulado e direcionado, onde cada par de nós pode ser conectado por mais de uma aresta. A utilização deste modelo é muito útil quando é necessário fazer consultas demasiadamente complexas. O modelo orientado a grafos possui uma alta performance, permitindo bom desempenho nas aplicações. Para exemplificar o que foi dito, podemos analisar a figura do slide, que representa uma aplicação que mantém informações relativas à viagem. Uma consulta pertinente seria: quais cidades foram visitadas anteriormente por pessoas que foram para Nova York? No modelo de bancos de dados relacional, tal consulta poderia se mostrar complexa, pois não permitem que os dados sejam representados de uma forma natural. Como exemplo de bancos de dados que utilizam o modelo de grafos, podemos citar o Neo4j, que é um banco de dados open source. O Neo4j trata-se de um banco de dados baseado em grafos desenvolvido em Java. Além de possuir suporte completo para transactions, ele também trabalha com nós e relacionamentos. Levando em consideração tudo o que foi dito, é fundamental ressaltar que nenhum modelo é superior a outro. Na realidade, o que ocorre é que um modelo pode ser mais adequado para ser utilizado em certas situações. Por exemplo, para a utilização de um banco de dados de manipulação de dados que frequentemente serão escritos, mas não lidos, pode ser usado um banco de dados orientados a documentos, como o MongoDB.
Já aplicativos que demandam alta disponibilidade, onde a minimização da atividade é essencial, podemos utilizar um modelo orientado a colunas, como o Cassandra. Aplicações que exigem um alto desempenho em consultas com muitos agrupamentos podem utilizar um modelo orientado a grafos. O importante é que no momento da criação do aplicativo, os desenvolvedores utilizem a melhor solução que se encaixa no perfil desejado. Utilizar a solução adequada ao criar o banco de dados significa uma diminuição dos custos para sua criação, assim como um banco eficiente no processamento de dados do ponto de vista da sua necessidade.